Hoje nós vamos continuar com a nossa videoaula do capítulo 8, Povos e Culturas da Mesopotâmia. Nós vamos ver então povos que dominaram a Mesopotâmia. Ao longo de quase 3.000 anos, entre 3.500 a.C. e 539, vários povos migraram para o território da Mesopotâmia, motivados pela presença de terras férteis, o que foi facilitado pela navegação nos rios e no Golfo Pérsico. Diferentes povos sucederam-se no domínio da região, entre eles os sumérios, os acádios, os amoritas, os hititas, os cassitas, os assírios, os caldeus e persas. Tais domínios sucessivos fizeram da Mesopotâmia uma região com grande diversidade cultural. Os sumérios. Os sumérios ocuparam as planícies férteis do sul da Mesopotâmia, formando cidades como Uruk, Kish e Lagash. O desenvolvimento agrícola aumentou a produção de excedentes, contribuindo para a prática do comércio. As mercadorias eram transportadas pelos rios Tigre e Eufrates. Os principais produtos cultivados e comercializados pelos sumérios eram trigo, gergelim, legumes, frutas e cevada. Eles também vendiam produtos artesanais, objetos de cerâmica e de metais, tecidos de linho, tijolos, joias e bebidas. Costumavam comprar marfim da Índia, mármore e madeira do Líbano e cobre da ilha de Chipre. Geralmente comercializavam à base de trocas e só passaram a usar moedas por volta de 700 a.C. Outros povos da Mesopotâmia. O desenvolvimento agrícola e comercial da Suméria atraiu o interesse de outros povos. Para se proteger das invasões, as cidades sumérias foram cercadas com muralhas, e cada uma passou a ter governo, leis e costumes, agricultura e comércio próprios. Portanto, na Suméria não se organizou um único governo. Foram constituídas cidades-estado independentes, que por vezes tentavam dominar outras, causando conflito entre elas. As rivalidades entre cidades e estados sumérias acabaram por enfraquecê-las, o que facilitou a invasão dos acádios por volta de 2300 a.C. Originário do norte da Mesopotâmia, esse povo centralizou seu governo na cidade de Ur. Cerca de 300 anos depois, os acádios foram derrotados pelos amoritas. Entre 2000 a.C. e 1750 a.C., os amoritas formaram o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, com governo único e centralizado na cidade de Babilônia, localizado na região central da Mesopotâmia. Entre 750 a.C. e 1300 a.C., o primeiro Império Babilônico sofreu sucessivas invasões de hititas e cassitas. Em 1300 a.C., os assírios, vindos do norte da Mesopotâmia, invadiram a região. Eles praticavam a agricultura e o comércio, mas se dedicavam, sobretudo, a atividades militares. Ficaram conhecidos por saques de guerra e pela crueldade com que tratavam os povos derrotados para obrigá-los a pagar impostos. As principais cidades do Império Assírio foram Assur e Nínive, que se sucediam como capitais do Império. Em 612 a.C., os caldeus conseguiram derrotar os assírios, conquistando a Babilônia e o restante da Mesopotâmia. Formaram, assim, o Segundo Império Babilônico, que sobreviveu até 539 a.C., quando foi dominado pelos persas. Relações sociais da Mesopotâmia. A conquista sucessiva da Mesopotâmia por vários povos fez com que sua organização social apresentasse características diferenciadas, conforme a cultura, a época ou a região.
Na sociedade assíria, por exemplo, os chefes militares ocupavam posição de destaque, pois a guerra era atividade valorizada. Nos demais povos mesopotâmicos, os sacerdotes e os nobres tinham mais privilégios que os militares. Apesar de diferenças como essas, pode-se dizer que nas sociedades da antiga Mesopotâmia, os reis, os sacerdotes, os nobres, os militares e os comerciantes formavam as camadas privilegiadas. Os camponeses compunham a maior parte das sociedades mesopotâmicas e pagavam com produtos os impostos cobrados pelo governo. Com os escravizados, eles eram obrigados a construir templos religiosos, canais de irrigação, reservatórios de água e outras obras públicas, à semelhança do que ocorria no Egito. Cultura dos povos mesopotâmicos. Os sumérios criaram uma das primeiras formas de escrita, que foi posteriormente adotada pelos demais povos mesopotâmicos. Com uma espátula, desenhavam em placas de argila sinais com o formato de pequenos triângulos, chamados de cunha. Por isso, sua escrita foi denominada cuneiforme. A abundância de argila nos vales do Tigre e do Eufrates explica o uso desse material na escrita. Crenças. Os povos mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, realizavam rituais de magia e sacrifícios de animais. Acreditavam que algumas pessoas podiam ficar invisíveis ou mudar da forma humana para outra, para escapar da ação dos demônios. Eles também acreditavam que após a morte, todas as pessoas iriam para o país dos mortos, onde se alimentariam de pó e de barro. No entanto, preocupavam-se mais com a vida na Terra. Desenvolveram conhecimentos de astrologia, estudando a influência dos astros no dia a dia, e com base em observações do céu, criaram os signos do zodíaco, faziam o horóscopo das pessoas e previsões para o futuro. Conhecimentos. Também com base nos estudos dos astros, os povos mesopotâmicos criaram um calendário que dividia o ano em 12 meses, a semana em 7 dias e o dia em 24 horas, e a hora em 60 minutos. Obtiveram um grande avanço na astronomia, descrevendo fenômenos como o movimento elíptico dos astros e também na matemática, desenvolvendo o comércio e a construção de grandes obras de engenharia, utilizando cálculos que envolviam a multiplicação e a divisão. Arquitetura. A arquitetura mesopotâmica caracterizou-se por construções típicas. Para facilitar a defesa, as cidades eram cercadas por muralhas e o acesso a elas era por meio de grandes portões de metal. As obras públicas eram, em geral, luxuosas e imponentes, como os jardins suspensos da Babilônia. Nos principais templos religiosos, erguiam-se torres denominadas zigurates, construídas em degraus e revestidas com tijolos esmaltados. Os zigurates chegavam a medir 100 metros de altura e também foram utilizados como observatórios astronômicos. No entanto, as moradias da maioria da população eram simples e feitas de barro, sem luxo ou conforto.